Olá, bom dia. Vamos dar início ao InRetail Congress 2022. O retalho mostrou-se como um dos setores mais dinâmicos nos últimos anos, tentando manter ou aumentar a ligação ao consumidor. Inovação, comunicação, sustentabilidade, evolução do consumidor, experiência de compra, segurança de dados, recursos humanos, circularidade e consumo consciente, novas formas de pagamento, Green Logistics e Last Mile, serão alguns dos pontos-chave do evento. Bem-vindos ao maior evento anual para profissionais de retalho. Bom dia, Telma. Olá, Sérgio, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bem-vindos também a este nosso evento que vai ocupar os nossos próximos 2 dias. Será um evento com agendas muito preenchidas, como todos saberão, e terão também a oportunidade de fazer muitas partilhas nos momentos de networking que temos planeados para estes 2 dias. Só apresentar-vos de uma forma muito breve as duas grandes áreas que nortearão todo o evento e dividimos o evento sobretudo em 2 grandes áreas temáticas, que é o Know Your Client e o Master Your Market. No fundo, vamos no primeiro dia falar sobre as principais dinâmicas do consumidor, avaliar também como o mercado está a reagir a uma digitalização crescente. Vamos falar sobre inovação no retalho híbrido, omnicanalidade e pagamentos, recursos humanos, aquela que é a força motriz também do retalho. No segundo dia, ocupar-nos-emos então das temáticas mais ligadas ao mercado e, no fundo, também ao funcionamento de toda a dinâmica por detrás daquilo que é o dia-a-dia dos retalhistas. Vamos começar com um momento bastante particular no segundo dia, que é um café da manhã com CEOs. Na prática, permitir-vos a todos vós que estão connosco a assistir a estes 2 dias de evento que tenham um contacto muito direto e que possam vestir, de certa forma, a pele ou o fato de um CEO e as decisões que eles têm de tomar diariamente. E vamos também falar, claro, de temas de sustentabilidade e de ética na comunicação empresarial. Por fim, não menos importante, mas também muito importante e relevante lembrar, vamos falar de Last Mile, que é uma das dinâmicas mais fortes nos últimos 2 anos. Portanto, Sérgio, esses temas todos encaixam dentro de um chapéu de retalho e distribuição em transformação. É sobre isso que vamos falar durante estes 2 dias, em diferentes dinâmicas. Portanto, vamos ter mesas redondas, que já é hábito termos no InRetail, vários oradores a debaterem um tema. Vamos ter intervenções e casos práticos para partilhar experiências com diferentes oradores. Vamos ter a rúbrica que também já tivemos o ano passado, A Conversa com quem o Sérgio vai conversar com algumas pessoas. E ainda o Frente a Frente, onde vamos ter 2 oradores a partilharem as suas perspectivas, diferentes ou não, sobre o mesmo tema. E é com estas dinâmicas que nós vamos dinamizar o InRetail durante estes 2 dias. Sim, e lembrar também que no final do segundo dia teremos também um momento muito importante. Nós recuperamos os Masters da distribuição. É a 30ª edição destes prémios que nós atribuímos ao retalho e à distribuição e, no fundo, damos-lhe uma nova roupa. Formamos novas categorias, são 9 categorias aqui que estarão em concurso, que estiveram em concurso, aliás, que agora o concurso já está fechado, e, no fundo, vamos premiar o melhor que se faz em Portugal em termos de retalho, distribuição e produção. Será um momento de celebração, para o qual também estão todos convidados, e será o culminar de 2 dias de partilha muito intensa, mas esperemos que seja profícua para todos. Estamos quase a dar a palavra ao nosso primeiro orador do dia para fazer a abertura. Não sem antes dizer-vos que há pouco estava aqui projetado na nossa tela a informação sobre como aceder à internet, portanto, todas as passwords que necessitam. Espero que tenham conseguido retirar essa informação. E também, nas revistas que estão em cima das vossas mesas, têm um QR Code onde podem ver todo o programa dos 2 dias do InRetail. Portanto, podem usar essa informação. Aí também no programa têm novamente as passwords para aceder à internet.
Antes de dar a palavra ao Nuno Afonso, também não podemos começar sem antes agradecer, primeiro, ao painel de oradores que vai passar por aqui durante estes 2 dias. Obrigado aos nossos oradores que aceitaram o nosso convite para virem aqui fazer as suas partilhas. Obrigada também aos nossos patrocinadores e parceiros por apoiarem o nosso evento. E, por fim, um obrigado a vocês que vão estar aqui connosco durante estes 2 dias. É assim que vale a pena. Sem vocês não fazia sentido, naturalmente. Já temos aqui o Nuno Afonso preparado para entrar. Antes de lhe darmos a palavra, Nuno, vamos passar um vídeo da Diamond. Since the beginning, Damon has focused on one thing: your shoppers. We know them well, and we've used that understanding to be there for them by being there for you. And Damon has the heritage, creativity, and technical expertise to help see you through any challenge. With strategy and insights, global sourcing, package design, retail services, and consumer experience marketing, we know how to move your products off the shelf and into the cart. From destination retail to click and collect, we understand the landscape is changing. But we're not worried, because no matter where the future is headed, we'll still focus on one thing: your shoppers. Damon, delivering retail services that differentiate. Vou então convidar o Vice President Sales and Operations EMEA da Diamond, Nuno Afonso, a juntar-se a mim. Nuno, vou-lhe dar aqui a passagem para este lado. Tem aqui o comando também para fazer a passagem dos slides. E o Nuno vai falar sobre o novo consumidor, as oportunidades no retalho, a evolução do consumidor neste novo contexto, também o papel estratégico das marcas e ainda as perspectivas para o retalho. É isto que vai abordar. Então vou deixá-lo, volto no final para falar mais um bocadinho consigo. Até já, Nuno. Boa apresentação. Muito obrigado, Telma. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, obviamente, a este evento e espero que estejam com toda a energia para estarmos aqui nestes 2 dias. Estou verdadeiramente entusiasmado em estar aqui convosco neste congresso e a dar o arranque a este congresso e, acima de tudo, partilhar convosco algumas ideias que nós temos interessantes sobre o mundo do retalho, sobre o nosso mundo, sobre o nosso consumidor, que, de facto, para nós é entendido como algo importante. Maravilha. A tecnologia sempre a ajudar aqui um bocadinho. E então, o que é que nós gostávamos de partilhar convosco? São 3 ideias fundamentais no mundo do retalho e do consumidor, em que nós estamos, como viram no nosso filme, bastante envolvidos. E a primeira grande ideia que queríamos partilhar é que é muito importante, cada vez mais, nós analisarmos e observarmos o comportamento dos consumidores de uma forma constante. O que é que nós queremos dizer com isto? É sermos capazes de analisar e perceber qualquer movimentação, qualquer alteração do comportamento do consumidor. Inicio aqui a minha apresentação a dizer que nós devemos olhar para a frente, para o consumidor, do ano 2030. E isto é uma pequena provocação que nós fazemos a nós próprios. Porquê? Porque esta mesma slide podia ter sido utilizada há 10 anos atrás, mais ou menos, em 2012, em que nós diríamos que queríamos perceber o nosso consumidor em 2030. Mas a verdade é que a transformação do consumidor acelerou de tal forma que o espaço de tempo de análise cada vez é mais pequeno e cada vez é mais incerto também. E, nesse sentido, nós queremos perceber o consumidor nos próximos 2, 3 anos e queremos perceber a 7 anos. Mas falar de muito mais anos, obviamente é importante, mas cada vez é mais difícil. Com todos os impulsos que existem no mercado, com todas as transformações que existem no mercado, ou eventos dentro do nosso ambiente, torna-se cada vez mais importante perceber o impacto que isso tem no consumidor e daí ser mais importante observar e analisar o que é que acontece aos nossos consumidores, o que é que acontece à nossa população, de uma forma constante. Para quê? Para podermos inovar e dar resposta às necessidades dos nossos consumidores de uma forma mais célere e de uma forma mais rápida.
Para vos mostrar aqui um exercício que nós fazemos, trago-vos aqui a linha das gerações. Todos nós conhecemos bem as gerações que estamos aqui a falar, mas aqui a mensagem que vos queríamos passar é uma mensagem que, desde a geração dos boomers até à geração que se fala agora, que é a geração alfa, o espaço-tempo entre as gerações, ou das gerações, está cada vez menor. É nosso entender que podem ver que a geração dos boomers é entre os 18, 20, 22 anos e termina esta análise aqui na geração alfa, que, se vocês repararem, está entre os 10, 12 anos. O que isto significa é que cada vez o espaço geracional está mais pequeno, a mistura entre as gerações está cada vez maior e isto obriga-nos, aquilo que dizia no início, que é a mensagem que vos queremos passar, que é temos que monitorizar o comportamento e a análise do consumidor de uma forma constante para podermos exatamente perceber todas essas mudanças. Mudanças essas que resultam, por exemplo, de eventos que acontecem na nossa sociedade, como vocês sabem perfeitamente, os últimos 2 grandes eventos, a pandemia, o conflito, que alteram comportamentos. E há um aspecto interessante aqui nas últimas gerações, geração alfa, que há muitos estudos que hoje em dia falam que também pode ser a geração coronial, que é os jovens que não têm a percepção da vida antes da pandemia. E tudo isto altera. E por isso é que é muito importante para nós acompanharmos, digamos assim, a transformação do consumidor de forma constante. E isso nós tentamos fazer exatamente para trazer essa novidade, trazer essa transformação que o consumidor tem de forma constante aos nossos parceiros, exatamente para dar resposta rápida ao mercado. Por outro lado, algumas informações aqui também sobre as gerações que trazemos. Para quê? Para também identificar que é importante analisar o todo. Porque, no fundo, no mercado, obviamente, existem gerações que nós apontamos mais, as gerações que nós apontamos menos, dependendo da nossa estratégia, mas é importante ver o seu todo. Desde as características da geração boomer, vai ser a primeira grande geração acima dos 65 anos, onde vai haver um crescimento enorme dessa percentagem, dessa parte geracional. A geração X, que vai ser, digamos, a geração com maior nível de dependência em relação à geração ativa. A geração Millennial, que é a geração que, por sua vez, tem a maior preocupação entre a sua saúde e as doenças que existem. Essa vai ser sempre a sua maior preocupação. E depois a geração Z, que, do ponto de vista mundial, é interessante ver isto, porque olhando para a nossa região não será bem assim, mas do ponto de vista mundial será a geração com maior rendimento disponível. E finalmente a geração alfa, devido ao crescimento da população, será entendida como a maior geração do ponto de vista numérico. E ao ver isto de forma completa, também nos permite a nós estar mais preparados para analisar de forma constante o consumidor e saber dar respostas ao que nós precisamos. E esta é uma mensagem que nós gostávamos de passar. Porquê? Porque é preciso estar à frente. E para estar à frente temos que ter sistemas que nos ajudam a avaliar e a saber como é que o nosso consumidor, como é que o nosso cliente se está a comportar e está a evoluir. E sistemas esses que nós estudamos e queríamos aqui partilhar convosco, tendências que juntas criam um sistema, uma forma, uma ferramenta para ir analisando, lá está, de forma constante o consumidor e percebermos que movimentações podem existir para darmos, lá está, a resposta aos nossos consumidores. E essas tendências, a primeira que nós formalizamos, que é a identidade, e a identidade significa o quê? Significa que estes movimentos demográficos que existem e da população que existe entre as várias regiões cria a importância efetiva de dar resposta e dar soluções, produtos, serviços às necessidades de cada identidade, de cada população. E isso é de facto, e na Europa hoje em dia conseguimos observar essas grandes movimentações populacionais, que temos que dar resposta às necessidades deles. E o mercado tem que ter produtos para esses grupos populacionais. O de veras conhecido, a tendência do saudável, que é importante porquê? Porque todos nós estamos preocupados com a nossa saúde. A geração Millennial é a geração mais preocupada, que tem como número 1 de preocupação exatamente
a sua saúde e o seu bem-estar. O always on, que nós chamamos, que significa o quê? A importância de estar sempre conectado e ter informação de todos os produtos, de tudo o que nós quisermos, o mais rápido possível. E isso é, de facto, uma informação que também nós temos que dar resposta, porque hoje em dia os nossos consumidores, os nossos clientes, querem ter essa informação. One World. One World também, que é digamos, uma tendência que nós identificamos, e vocês também vão se ver nisso, que é a preocupação com as nossas comunidades. No fundo, embarca a sustentabilidade económica, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, em que as marcas também e os produtos dão resposta às exigências desses factos da parte do consumidor. O enjoyment, a alegria. Os millennials também são conhecidos, e a geração X também, de quererem ter reuniões entre amigos e familiares. E isso digamos que é um aspecto importante em que os produtos cada vez mais querem dar indulgência aos nossos clientes, e desse facto é uma tendência importante. E finalmente o valor. Obviamente todos os produtos e todos os serviços cada vez mais temos que nos focar em entregar valor aos nossos consumidores e aos nossos clientes para que haja uma boa receptividade e uma boa reação a isso. Mas, por outro lado, a segunda mensagem que vos queríamos passar é que as marcas dos distribuidores, as conhecidas marcas próprias, e esta era uma mensagem que nós gostávamos muito de vos passar a vocês, cada vez mais estão a controlar e a verificar esses ambientes, essas tendências e a dar resposta aos consumidores. Aqui há alguns números. 50% do consumidor português hoje em dia diz que compra marca própria, marca do distribuidor, e 1/4 desses consumidores diz que está disponível a comprar mais desses produtos nos próximos meses. E a razão porquê é que, efetivamente, há dois movimentos aqui nesta solução que nós queríamos partilhar, que é, por um lado, a evolução da marca própria para uma marca. Essa que é a realidade. A marca dos distribuidores hoje em dia é uma marca. Tem o seu propósito, tem os seus valores e tem o seu, digamos, interesse junto de um grupo de consumidores para oferecer exatamente o que os consumidores querem. Já não é aquela marca que era conhecida no início do século como um produto mais barato, mas sim tem um claro posicionamento no mercado. E, por outro lado, há a receptividade que os consumidores estão a ter, tal e qual como estes números mostram, mas também, obviamente, pela questão da conjuntura económica que estamos a viver hoje, também há uma receptividade da parte do consumidor destes produtos. E estamos aqui a fazer a ligação desta marca distribuidor, juntamente com as tendências que falava há bocadinho. Porquê? Porque, efetivamente, eles estão próximos do consumidor e estão cada vez mais a dar soluções a essas tendências. E isto é uma mensagem importante que nós queríamos transmitir. Porquê? Porque essas marcas estão cada vez mais fortes e lá está, cada vez mais no seu posicionamento e cada vez mais na sua resposta. Para vos dar aqui alguns exemplos disto que estou-vos a dizer. 57% dos consumidores, do ponto de vista global, pretendem ou acham, e bem, que as suas decisões de compra tenham um reflexo no mundo e na situação que nós vivemos hoje no nosso ambiente do mundo. E aqui trago-vos, e queria só referir dois exemplos interessantes de alguns retalhistas que já começam a pôr nos seus produtos o EcoScore, para perceber a pegada ambiental dos seus produtos. Isto porque é a exigência do consumidor perceber qual é a pegada ambiental do produto. E depois uma marca muito interessante de um retalhista na Suécia, da Coop, em que lançou uma marca de carne chamada LOM, que basicamente significa Low on Methane. Ou seja, que é uma pegada de metano muito baixa do ponto de vista de produção de carne. Mais uma vez, mostrar-vos marcas que têm essa preocupação de transmitir essa informação e essa preocupação aos consumidores. E vêm exatamente de marcas de distribuição, vêm de marcas dos retalhistas que exatamente acompanham essa evolução dos consumidores. Depois, também, uma outra tendência seguida por nós,
que falámos há pouco, que é 31% dos clientes e dos consumidores dizem que pelo menos querem ter uma vez por semana uma atividade alegre entre a família e os amigos. E isso também hoje em dia é dado resposta pelas marcas próprias, com produtos de indulgência, com produtos de conveniência que facilitam atividades das famílias, dos amigos em casa. E isso é interessante perceber a capacidade de resposta. Porquê? Porque os consumidores cada vez mais querem estar em casa e a ajudar os seus amigos e as suas famílias e estarem a ter esses momentos alegres, mas, por outro lado, também precisam de ter esses produtos para facilitar o seu mundo. E, finalmente, a terceira mensagem que nós queríamos mostrar, que são 3 fatores que nós acompanhamos muito próximo, porque achamos que claramente nos próximos anos vão ser importantes, mas também nós vemos-os de uma forma diferente. Todos nós conhecemos as temáticas da digitalização, mas aqui o fenómeno que nós observamos é que a convivência da digitalização com o lado físico. Porque o trabalho destas duas convivências em conjunto facilita a vida do consumidor. E há vários exemplos de lojas, de atividades, em que estes 2 mundos estão juntos, exatamente com o objetivo de facilitar a vida. E esse aspecto é importante. Existem tendências, até que se fala da Phygital, que é a junção do físico e do digital, exatamente com o objetivo de facilitar a vida do consumidor. Também a experiência e o relacionamento. Hoje é fácil dizer que todo o consumidor gosta mais de comprar experiências do que produtos, mas não se trata só de comprar experiências, trata-se de as ter. Quando dirigimos uma loja, quando nos dirigimos a um evento de hoje, queremos experienciar algo. E queremos experienciar também o produto. O produto deve-nos trazer uma experiência, um sabor diferente, um gosto diferente, um tamanho diferente, algo que queremos experimentar. E isso é muito importante acompanhar como é que isto vai evoluir nos próximos anos. E, finalmente, sustentabilidade, ética e valores, que claramente é presente, mas 96% das top 250 companhias no mundo já têm, digamos, documentos de sustentabilidade, o que mostra realmente a exigência do consumidor sobre este assunto. E isto vai estar presente, tem que estar presente e vai cada vez evoluir mais. Assim, em termos de conclusão, estas 3 atividades, queria-vos só partilhar 3 exemplos. Acima de tudo, a primeira, que é uma loja nos Estados, no Dubai, em que é uma loja que tem o mundo digital e o mundo físico bastante junto. É uma loja que é feita com base em lifestyles de vida. É uma loja que, por exemplo, quando nós vamos comprar roupa e vamos aos provadores, o próprio espelho identifica a roupa que nós escolhemos. Podemos pedir no espelho a roupa um número acima, um número abaixo e vem-nos trazer ao provador. E, inclusive, podemos comprar e pagar dentro do provador o casaco que podemos estar a experimentar. E isso é claramente aquilo que falávamos há pouco, que é juntar o mundo físico com o digital no sentido de ajudar e facilitar a comunidade do nosso consumidor. E esse aspecto é o aspecto que dentro do mundo do digital nós estamos focados também. Porquê? Porque efetivamente responde à necessidade da conveniência e da ajuda ao consumidor. Depois também 2 exemplos da teatralização do espaço loja, para criar essa experiência também junto do consumidor, com vários eventos, um retalhista que traz essa teatralização em diferentes lojas e diferentes tipos de teatralização e, finalmente, a sustentabilidade, que é um pormenor importante feito pela REWE na Alemanha, em que criou um mercado de agricultura verde e toda a construção da loja, todos os produtos têm esse posicionamento. E assim sendo, chegando aqui ao fim destas 3 mensagens, o que nós realmente vos queríamos passar é que é preciso, hoje em dia, estarmos prontos para acompanhar a evolução destes consumidores de forma constante. Esta parte final é importante, é sermos constantes a analisar e percebermos primeiro as alterações do consumidor e as alterações das exigências e necessidades deles. Para quê? Para respondermos também mais rápido. E daí ser importante ter sistemas
e métodos de análise para os controlarmos, como, por exemplo, os que mostramos hoje. Por sua vez, também a evolução muito importante da marca própria, que hoje em dia são marcas. E essa é que é a realidade, também a mensagem que queremos passar, é que são marcas com o seu posicionamento, com o seu valor, com a sua propósito e com a sua necessidade e resposta ao consumidor. E, finalmente, o Phygital, que é a junção do físico com o digital, a experienciação e também a sustentabilidade. E assim sendo, terminava de forma muito breve estas 3 mensagens que queríamos passar hoje, agradecendo a vossa presença, desejando um excelente congresso para vocês nos próximos 2 dias e, obviamente, estarei disponível para perguntas, seja neste momento, seja durante o congresso, que estejam interessados em saber. Muito obrigado. Nuno Afonso, da Diamond, para quem chegou entretanto. E, de facto, como o Nuno estava a dizer, portanto, ele está disponível para responder a alguma questão. Portanto, se alguém tem alguma questão, agora é o momento. Não quer dizer que se calem para sempre, porque temos uma pausa e podem falar com o Nuno a seguir, não é? Mas estamos agora disponíveis para isso. Creio que não há questões. Está tudo a acordar ainda. Muito obrigada pela sua presença, pela sua apresentação e sim, vou convidá-lo agora a sair. Obrigado. Porque vamos seguir agora com frente a frente. Vamos continuar dentro do tema o que mudou com a aceleração no retalho, mas um tema diferente. Vamos falar de ciberguerras do futuro, vamos falar de segurança e de dados do cliente. Para este frente a frente, moderado pelo Sérgio Abrantes, da revista Distribuição Hoje, que já está aqui a subir, vamos também ter Pedro Cupertino de Miranda, da Sona AMC, que convido também a juntar-se a nós, e Lino Santos, do Centro Nacional de Cibersegurança, que também está a juntar-se. Vou convidar-vos a passarem aqui para a nossa mesa. Sérgio Abrantes também. Vais ficar de pé. Muito bem. Deixo-vos então neste frente a frente e volto no final para ver se temos algumas questões. Até já. Se calhar para não ficarmos aí todos mais apertados, vou fazer esta moderação a partir desta posição. No fundo, também dirijo-se depois à plateia, mas eu vou responder as questões daqui. No fundo, vamos falar sobre um tema que eu acho que é de veras importante, sobretudo pela aceleração da digitalização que vivemos nos últimos 2 anos. Estamos a falar de segurança, estamos a falar de dados dos clientes e as ciberguerras do futuro, dinâmicas que vieram para ficar, obviamente, e vamos falar sobretudo sobre segurança de dados no mundo digital, smart stores e a gestão de presença nos espaços comerciais. Como a Telma já disse, temos connosco Pedro Cupertino Miranda, o Risk Cybersecurity and Data Protection Officer da Sona AMC, e temos também Lino Santos, Head do Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, 2 posições aqui um bocadinho diferentes. O Pedro e o Lino já se conhecem, portanto, certamente já colaboraram noutras ocasiões, mas se calhar vamos ter aqui 2 perspectivas um bocadinho diferentes, a perspectiva empresarial e aqui uma perspectiva de um organismo que, no fundo, acompanha toda a dinâmica do mercado e vai também fazendo essa gestão. E para também não perdermos mais tempo, e eu acho que estão lançadas as bases aqui para o nosso primeiro debate do dia, far-vos-ia a pergunta é aberta aos 2, sugeria que fosse primeiro o Pedro a começar e depois o Lino a completar, mas com esta crescente digitalização da economia portuguesa, num mundo globalizado e com múltiplos interesses, nem sempre tão claros como nós gostaríamos que fossem, estamos preparados, empresas e Estado, para esta nova realidade de ciberataques? Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado e bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco e partilhar aqui a experiência da Modelo Continente. Esta pergunta, como devem imaginar, fazem muitas vezes, não é? Até o meu próprio CEO pergunta-me quase todos os dias se estamos mais preparados, estamos melhor. Eu diria, de uma forma geral, é que hoje existe maior consciência das organizações. Isso já é um grande marco, portanto, há maior preocupação da gestão de topo, o que faz com que haja mais investimento e isso, obviamente, melhora a posição das organizações. Dito isto, nunca vamos estar totalmente preparados. Portanto, esta é a segunda mensagem que eu gostava de partilhar convosco, porque quer a superfície de ataque, quer os vetores de ataque, quer os próprios agentes maliciosos, eles vão evoluindo. E, portanto, é sempre uma luta do gato e do rato e vai ser sempre em crescente. Portanto, a mensagem que também gostaria de partilhar convosco, a minha sensibilidade é que isto veio para ficar e vai tender a piorar.
A digitalização é muito bom para as organizações, é uma nova forma de capitalizar o seu conhecimento e desenvolver os seus processos, mas acarreta também um conjunto de novas ameaças que importa conhecer e estar no radar para que, de uma forma preventiva, se evitem. Obrigado, Pedro. Lino, eu lançar-lhe a mesma pergunta, mas aqui com um bocadinho uma diferença, aproveitando já o que o Pedro estava a dizer. É um jogo do gato e do rato, é uma ameaça crescente. Estamos preparados, empresas e Estado, para esta nova realidade de ataques digitais? Bom, antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite para estar aqui. De facto, o Pedro disse quase tudo. Se alguém responder que está preparado, está a dizer uma grande asneira. O threat landscape, portanto, a superfície de ameaça tem vindo a densificar, o número de atores de crime organizado, agentes estatais, ativistas e outros tem vindo a aumentar. Não quer dizer que, do ponto de vista da sofisticação dos próprios ataques, tenha havido um grande crescimento nos últimos anos, mas de facto a intensidade tem sido maior. E essa intensidade deve-se à oportunidade, tipicamente. Estamos aqui a falar de ganho financeiro, tipicamente, não é? Do lado do agente de crime. E ela deve-se também, e essencialmente, ao facto da densidade digital ter vindo a aumentar. Portanto, a maior parte das empresas, as grandes empresas, estão em processos de transição, ou transformação, ou revolução, acho que qualquer um dos termos serve. O facto é que temos mais utilizadores, o facto é que temos mais sistemas, temos mais aplicações, temos uma maior superfície de ataque e essa é a superfície que nós temos que proteger. E, portanto, eu gostaria de dar aqui a mesma ideia que o Pedro disse há pouco. Isto é um processo. Portanto, nós temos é que estar constantemente a avaliar o grau de ameaça e constantemente a securizar, a fazer o hardening da nossa infraestrutura para resistir o melhor possível aos ataques. Porque os ataques vão ser bem-sucedidos mais tarde ou mais cedo. E, portanto, mas aí eu acho que vamos ter tempo a falar nisso, aí temos é que estar preparados para reagir da forma conveniente. É um facto. Os ataques vão acontecer, nós podemos estar mais ou menos preparados, mas os danos que muitas vezes estes ataques causam são de uma escala imprevisível. Muitas vezes podemos até compará-los, talvez, a uma avaria industrial. Em termos de negócios, isto é preocupante para os modelos das empresas portuguesas. As empresas globais certamente também terão a mesma preocupação. E eu acho que o Lino já abriu aqui também a porta para esta questão. Há um modelo de negócio por trás deste tipo de ataques? Começaria, se calhar, aqui pelo Pedro. Sim, é óbvio que isto se há esforço do atacante, eles esperam um retorno, não é? E pode ser com patrocínio ao nível estatal, pode ser ao nível de grupos mais organizados que têm um propósito de monetização de informação que recolhem, ou então com propósitos de ativismo, que também existem exemplos disso. Existe na prática, quando uma empresa é atacada, alvo de um ataque de ransomware, uma das coisas que os atacantes pedem, obviamente, é o pagamento de um resgate, não é? Portanto, logo aí há um modelo financeiro por trás. Isto funciona da seguinte forma, não é? Eu posso aqui partilhar aqui o caso da Modelo Continente, o ataque que aconteceu em março deste ano. O facto é que houve um ataque que provocou indisponibilidade e obviamente estava associado a um pagamento de um resgate. Nós nunca quisemos explorar essa linha de comunicação com o atacante, mas em boa verdade o que eles pretendem é retirar um retorno financeiro desse ataque e nós estamos muito convencidos que, quer dizer, se nós não pagarmos, eles vão saltar para outra empresa. Portanto, eles não vão estar ali propriamente à espera de muito tempo que haja ou não interação com essa empresa, porque eles têm muitas empresas que atacam e eles que tentam otimizar o investimento do tempo, porque eles também dedicam tempo, esforço, sistemas de informação e se aquele cliente, entre aspas, não dá negócio, mudam para o próximo. Portanto, e é assim que eles funcionam. E este modelo, perguntar-lhe também, Lino, como é que vocês observam todas estas dinâmicas? Estamos aqui a sofrer uma intensificação deste tipo de modelo de ataque e de resgate. Há, até fruto da digitalização da economia portuguesa e das empresas portuguesas, uma maior, ou seja, capacidade dos intrusos tentarem entrar nas empresas e que danos é que isso pode causar? Bem, esta é a oportunidade que eu tenho para assustar.
Nós temos vindo a assistir a este evoluir do threat landscape, portanto, dos agentes de ameaça, em duas dinâmicas. Uma delas, uma maior profissionalização destes indivíduos. Portanto, não estamos a falar de cibercrime, estamos a falar de cibercrime organizado, onde, obviamente, o lucro financeiro é o objetivo, não é? E estamos a falar também numa estratificação de serviço e na venda de serviços de crime. Cybercrime as a service, não é? Cybercrime as a service. Hoje em dia não aliás, afirmativamente, é extremamente fácil um indivíduo mal intencionado que não perceba nada de informática contratar serviços na Dark Web para realizar um ataque a um competidor, a um familiar que não gosta, seja o que for. Nós conseguimos contratar na Dark Web serviços de negação de serviço, ou seja, alugar durante um período de tempo um conjunto de robôs que vão atacar por si um determinado target, um determinado alvo. Consigo alugar e é barato. Eu consigo alugar um serviço de distribuição de malware, eu consigo alugar um serviço de intrusão, eu consigo alugar inclusive um serviço de ransomware. Os agentes que estão por detrás de algumas das campanhas de ransomware que nós temos observado em Portugal não são propriamente os produtores do software ou os informáticos que produziram o vírus ou fizeram a intrusão no sistema informático para depois pedir o resgate. Não. Contratam esses serviços na Dark Web e o que são gestores, meros gestores de uma campanha de cibercrime. Portanto, estamos a falar de um negócio perfeitamente estruturado e um negócio muito rentável. Isto para explicar a estruturação do próprio negócio. Depois, é importante perceber a segunda dinâmica, e a segunda dinâmica é uma alteração para um ataque indiscriminado por arrastão, com pedidos de resgate baixos, ou seja, no fundo eu vou tentar explorar por arrasto uma vulnerabilidade conhecida e ver se há 2, 3, 10, 20 que por acaso estão vulneráveis e consigo pedir 100 euros ou equivalente a 100 euros em bitcoins. Mas estamos a observar uma mudança de paradigma para o que nós designamos targeted attacks, ou seja, alvos de elevado perfil, empresas que têm uma faturação elevada, às quais pode ser pedido um resgate, já não é da ordem dos 100, 200 euros, mas sim de milhões de euros. E porquê que podem pedir esse resgate? Por uma dupla extorsão, não é? A primeira, relativamente aos dados e à paragem do serviço, tipicamente estes esquemas de ransomware, primeiro param o serviço fazendo a encriptação dos dados dos sistemas, já são seletivos a escolher que sistemas é que param ou que não param, e depois uma dupla extorsão, uma segunda extorsão que é, exfiltram esses dados, desculpem aqui o termo, furtam os dados para fora da organização, dados que têm valor, e depois pedem um resgate pela não publicação desses dados. Portanto, temos aqui uma evolução também no modus operandi de um processo que há 2 anos atrás era essencialmente de arrastão, ver quem é que tinha sistemas vulneráveis e explorar aqueles onde se conseguia fazer a intrusão, para uma dedicação de homens-hora para atacar aquele alvo em particular, porque sabemos que é uma empresa que tem uma faturação elevada e, como tal, eu vou pedir um resgate elevado se eu conseguir obter dados que tenham valor ou se conseguir parar a operação da empresa. Espero ter assustado. Sim, Pedro, já agora... Eu só aqui acrescentar o que o Lino disse, que é já uma tripla dimensão da tentativa de monetização, que é a terceira vetor é fazer chantagem na organização, que se não pagar vão fazer queixa, entre aspas, à Autoridade de Controlo de Proteção de Dados, para também pressionar por essa via o pagamento do resgate. E eu penso que a minha próxima questão também trinca aí.
Ou seja, se estamos a ver esta intensificação, as empresas também já o terão sentido, certamente. Como é que se prepara uma empresa para ser mais robusta e mais resiliente a este tipo de ataques? Começaria outra vez pelo Pedro, por favor. Isto, pegando um bocado o que o Lino disse, isto é um processo, portanto, é algo que nunca acaba, e constante monitorização, novos vetores de ataque, novos mecanismos de proteção. Isto tem sido um esforço grande da organização na dimensão da prevenção. Mas cada vez mais temos de estar conscientes que prevenção só não é suficiente e, portanto, investir também na reação é fundamental. Ter planos de contingência e mecanismos de resiliência que garantam recuperação no menor espaço de tempo é fundamental, porque isto vai bater à porta de muitos de nós e, portanto, a diferença passa a estar na nossa capacidade de reação. Quanto tempo é que vamos estar offline, quanto tempo é que conseguimos recuperar, qual é o impacto que temos para os nossos consumidores, e é nesse eixo que as organizações devem investir para minimizar, no fundo, no final do dia, os impactos. E Lino, qual é o papel aqui também, se as empresas o estão a sentir, vocês que fiscalizam toda esta atividade também o verificam, mas qual é o papel de um Centro Nacional de Cibersegurança nesta dinâmica, nesta nova dinâmica também de mais ataques, da intensificação dos ataques e também da intensificação dos pedidos? Há colaboração entre as empresas e um organismo como que o Lino tutela? Tem de haver. A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada, portanto, não contem com o Centro de Cibersegurança para assegurar os vossos sistemas informáticos. Mas, nesse sentido, aquilo que nós trabalhamos é na produção de referenciais, na produção de metodologias e na criação de instrumentos que permitem a partilha de informação. No primeiro, ou nos dois primeiros que eu referi, o Centro Nacional de Cibersegurança produziu um quadro nacional de referência em cibersegurança, publicou em 2019, e que é hoje, digamos, para aquilo que são os operadores de serviços essenciais, aquilo que são os operadores de infraestruturas críticas e as entidades da administração pública, digamos, o catálogo de medidas que, numa abordagem baseada no risco, este risco faz parte do processo, é algo que deve ser feito todos os anos, ou sempre que há uma alteração substancial no quadro de ameaças ou na infraestrutura da organização. Com base nessa análise de risco, é estas medidas que vamos identificar, aquelas que mitigam os riscos até um nível aceitável. Este quadro é essencial que as organizações adotem e o Centro está, eu diria, em semanas publicará um esquema de certificação. É algo que poderá dar conforto. A certificação não é a panaceia, mas a certificação pode dar algum conforto às administrações das organizações, que de facto aquilo que são as boas práticas estão a ser aplicadas pelas organizações. Depois temos o desenvolvimento e o processo de desenvolvimento. Eu queria chamar aqui a atenção para porque normalmente é aqui que começa o problema. No C-Level nós olhamos para isto da digitalização e da transformação digital sempre numa lógica de expansão de mercado, de otimização de processos, ou seja, de um ganho imediato num qualquer processo ou negócio que a empresa tem. No entanto, o processo de digitalização, como eu disse na minha primeira intervenção, vem aumentar a superfície de ataque da organização. Ou seja, é importante, logo à cabeça, quando estamos a definir um modelo de negócio que nos dá, digamos, o retorno do investimento que vamos fazer, em introduzir o investimento em cibersegurança para colmatar este aumento de superfície. Ou seja, aquilo no Centro Nacional de Cibersegurança, o que nós defendemos é que, num processo de transição digital, a introdução de medidas de mitigação para fazer face ao aumento da superfície deste processo, seja a primeira ligação à internet, e aqui estamos a falar de PMEs, seja a processos mais complexos como digitalização do chão de fábrica, todos eles aumentam, diferentes medidas, a superfície de ataque. No investimento que é feito neste processo de transição digital, deve ser contabilizado o investimento também em cibersegurança. E note-se que eu não disse custo. Deve ser contabilizado o investimento também em cibersegurança. Portanto, temos este processo, este ciclo de análise de risco, mas depois temos também o desenvolvimento das aplicações, o desenvolvimento de novos produtos, como vimos na intervenção inicial, onde a cibersegurança deve ser colocada ao nível do risco de negócio e não como uma coisa que está na cave dos informáticos.
Eu vou, se calhar, aproveitar este momento porque eu acho que é um tópico muito interessante para toda a nossa plateia. Vou também lançar este desafio. Se alguém tiver alguma questão, por favor, vá sinalizando também para podermos introduzir estes temas aqui também no debate. De qualquer forma, eu queria voltar aqui um bocadinho atrás e voltarmos, se calhar, aqui ao ciberataque que a SONAI foi alvo. Foi uma notícia nacional, acho que vai ser cada vez mais frequente. Eu perguntar-lhes-ia, porque estamos todos aqui também, apesar de trabalharmos todos na área do retalho, estamos também aqui como consumidores. Como é que se trabalha depois de um ataque destes, a dinâmica com o consumidor? Há essa precaução também quando se preparam para este tipo de ataques, de ter um processo muito rápido de informação ao consumidor? É evidente. Um dos mecanismos que nós tínhamos já desenvolvido e foi fundamental também nesta situação foi nós tínhamos manuais de gestão de crise e de comunicação já pré-definidos. Nós utilizamos isso durante a pandemia, revisitamos agora para o tema da cibersegurança e no final do dia faz muita diferença. Portanto, ter já pré-identificado como atuar, quando atuar, quais são os canais, quais são os statements que queremos passar. Obviamente, depois de uma situação de crise em que há generalizado, de uma forma generalizada, algum caos, é importante ter isso estruturado, porque depois são mecanismos rápidos para passar a mensagem. Eu queria deixar aqui uma nota no processo, aqui no tema da comunicação com os consumidores, é algo que deve sempre balancear, não é? Nem demasiado, nem por excesso, nem por defeito, porque tudo o que nós dissermos ou pudermos dizer aos consumidores pode ser utilizado pelo atacante. Portanto, eu gostava de passar essa mensagem, que às vezes muita proatividade, o excesso de proatividade pode ser contraproducente, porque essa informação depois pode ser utilizada pelo atacante, até ainda com um grau de retaliação superior, tentar depois fazer danos ainda mais graves. Portanto, essa gestão não só dos consumidores, eu aqui, obviamente, estamos a falar do retalho muito focado nos consumidores, mas temos que pensar em todos os stakeholders. Temos que pensar nos nossos fornecedores, temos que pensar nas autoridades. Aliás, uma das primeiras chamadas telefónicas que eu fiz foi aqui para o LIN, fiz para o Centro Nacional, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para tranquilizar, para explicar o que é que estava a passar. E, portanto, essa transparência também ajuda para tranquilizar estes stakeholders. No caso dos fornecedores, para perceberem quando uma organização está perante um ataque, a reação natural é os fornecedores, nossos parceiros, outsourcers, é isolarem-se, porque não querem que, no fundo, a ameaça se possa propagar para a rede deles. E muito do meu trabalho no início foi tranquilizar essas pessoas, garantir que a ameaça estava controlada para que depois pudéssemos mais rapidamente reativar essas comunicações. Portanto, todo este processo de comunicação, no final do dia, é aquilo que vai depois também ajudar na recuperação e, de alguma forma, manter a nossa credibilidade com estes diferentes stakeholders, nomeadamente, obviamente, com os clientes. E continuaria também consigo, Pedro. No fundo, estamos aqui a falar da gestão da crise com o cliente, ou seja, a comunicação muito proativa aqui em relação ao cliente. Mas depois há também a parte financeira que deve ser também pesada dentro das instituições e organizações como a SONAI. Há depois também esse processo de recuperação, de tentar que o consumidor volte novamente a confiar, ou isso é um passo natural que depois o consumidor, ele próprio, também o faz? Nós, felizmente, o nosso ataque foi contido, não é? Nós conseguimos manter a operação das lojas, não houve propriamente uma grande disrupção, até pela resiliência que nós tínhamos na nossa cadeia de valor. Nós acabamos por ter alguma penalização de um dos clientes ao nível da utilização do cartão Continente, mas foi rapidamente recuperada, no passado 24 horas já estava a funcionar, portanto não houve propriamente necessidade de fazer nenhuma campanha de recuperação de clientes. Obviamente, se isso tivesse sido com um dano superior, obviamente era algo que nós iríamos certamente considerar. E Lino, perguntar-lhe, no momento em que estamos todos a digitalizar-nos, e acho que a pandemia acelerou muito este processo de digitalização da economia portuguesa, vemos cada vez mais empresas a entrarem para o mundo digital e a tornarem as experiências omnicanal.
Se um ataque destes causa estes danos, se impossibilita o serviço durante 24 horas, não há também uma certa perda de credibilidade e as pessoas, os consumidores, não tentarão voltar aos meios antigos, ou seja, ir a uma loja e fazer as compras e acabar por não se digitalizarem o processo de compra? Bem, eu espero que eles continuem a saber como é que se faz no mundo analógico. Mas deixa-me voltar aqui a complementar aqui um bocadinho a resposta do Pedro e aproveitar para falar do tema da partilha de informação que acabei por não explorar na minha intervenção anterior. Porque, no fundo, também dá um bocadinho qual é que é o papel do Centro Nacional de Cibersegurança numa crise deste tipo. Vamos lá ver, a notificação obrigatória de incidentes ao Centro Nacional de Cibersegurança não é, digamos, não é um processo burocrático para preencher um papel e enviar e não acontecer nada. O objetivo aqui é sempre numa lógica de perceber se não estamos perante algo maior do que um ataque exclusivamente à SONAI. E isso já aconteceu várias vezes. Ou seja, a partilha de informação dos indícios relevantes de um determinado incidente, vamos falar aqui do caso da SONAI, com o Centro Nacional de Cibersegurança, é extremamente importante para nós produzirmos uma das nossas funções, que é a função de alerta à comunidade. Deixem-me dar-vos um exemplo. Dia 2 de janeiro tivemos aquele ataque ao Grupo Empresa, não é? Portanto, domingo, o meu ano começou logo de forma maravilhosa. O que aconteceu. Portanto, percebemos claramente que o ataque tinha sido terrível, bem sucedido e com um impacto elevado na vítima. Mas a nossa preocupação é que aquele agente de ameaça, portanto, um grupo ativista de miúdos chamado Lapsus, isto, não estou aqui a partilhar nada que não esteja na comunicação social, eles ameaçaram outras entidades do setor dos média. Portanto, o nosso objetivo, para além de ajudar a empresa a recuperar, e volto a dizer, nós não vamos lá meter as mãos nos teclados, nós partilhamos a informação relevante para, por exemplo, encontrar o paciente zero, o ponto de entrada, e tentar tapar, digamos, o buraco ou a vulnerabilidade. Mas a partilha dessa informação relevante ajudou-nos a lançar alertas aos restantes mídias nacionais para se protegerem daquele mesmo vetor de ataque. Portanto, essa é uma das principais funções do Centro Nacional de Cibersegurança, ou seja, num incidente de grande escala, como foi este o caso, nós temos de estar num contacto, num diálogo constante, a avaliar indícios, a falar com o intelligence e com a Polícia Judiciária. Fazemos isto cooperando com as restantes autoridades nacionais nesta matéria, no sentido de perfilar o método de ataque e lançar alertas a empresas do mesmo tipo. Eu aqui realçava, digamos, um instrumento que nós estamos a criar conjuntamente com as organizações do setor do retalho, que se chama o ISAC do setor do retalho, portanto um Information Sharing and Analysis Center, não é mais do que um fórum de partilha de informação, partilha deste tipo de informação, do que é que se está a passar, que novas ameaças é que há, que novos modus operandi é que há, de entreajuda, numa lógica de que a cibersegurança não é um fator de concorrência. Digamos, um setor, e falamos aqui em confiança por parte dos consumidores, terminando, a confiança dos consumidores é a confiança no setor, não é numa empresa em particular. Portanto, se eu tiver um problema qualquer com a SONAI, se calhar penso duas vezes em ir ao Pingo Doce, também, pode acontecer o mesmo. Portanto, a confiança é no setor. E, portanto, a ajuda e a partilha de informação, de boas práticas e de informação técnica, que são estes indícios de modus operandi dos atacantes, é essencial para uma proteção ativa das organizações e do setor como um todo. Só abrir aqui um espaço de perguntas da audiência. Se alguém tiver alguma questão, por favor, sinalizar-nos para que façamos chegar um microfone. Não havendo, prosseguimos então para mais uma questão. E aqui o que eu perguntaria seria esta questão. Nós temos esta consciência que é necessário digitalizar-nos e tornar-nos resilientes nesse processo de digitalização, mas muitas vezes as empresas têm de subcontratar alguns serviços.
isso são também portas de entrada. Como é que se prepara também, ou como é que se avalia, no caso dessa subcontratação, a entrada dessa particularidade para funcionar, imaginem, com um serviço específico? Há também essa avaliação de risco quando se faz essa subcontratação desses serviços? Começaria, se calhar, aqui pelo Pedro e depois passava novamente para ali. Essa é uma das perguntas, não é? E essa tem vindo a ser a realidade com que nos temos vindo a deparar. É efetivamente a ameaça dos third parties, não é? Dos nossos prestadores de serviços, tem-se vindo a materializar porque os atacantes já perceberam que às vezes é mais fácil atacar um prestador de serviço, principalmente se for um prestador de serviços de tecnologias de informação, não é? Em que essa entidade presta serviço a muitas empresas, portanto, e normalmente tem privilégios de administração, tem um conjunto de acessos mais privilegiados e, portanto, usam essas empresas como veículo de ataque às organizações. E, efetivamente, isso é um fator de preocupação, que devemos estar todos muito atentos. E, portanto, desde logo nos nossos processos também de due diligence, quando selecionamos parceiros, não é suficiente materializar em contrato as responsabilidades. Muitas das vezes tem que, à semelhança como fazemos nos fornecedores dos bens físicos, não é, que fazemos auditorias de qualidade, também devemos fazer auditorias de qualidade a estas entidades para garantir que o nível de segurança é o adequado e que não é por essa via que nós vamos ser impactados. Sendo também esta dinâmica, Lino, perguntaria, aliás, se a porta de entrada muitas vezes nessas empresas, temos aqui o caso da Sonai e também falou aqui do caso da empresa, mas certamente terá outros casos que terá trabalhado, muitas vezes a porta de entrada para este tipo de ataques é um serviço subcontratado, um third party que foi subcontratado, foi avaliado, mas por algum motivo cometeu ali algum lapso que permitiu essa entrada? Eu não falaria só em subcontratação, falaria em fornecedores, não é? Portanto, a tramitação de informação com todos os fornecedores, sejam eles indo tecnológico ou não tecnológico, é por via tecnológica hoje em dia. E, portanto, o que estamos aqui a falar é da salvaguarda da cadeia de fornecimento. Vamos chamar, se calhar é o termo mais correto. Sim, isso é extremamente importante e não são os únicos casos que já tivemos em Portugal onde, de facto, a cadeia de fornecimento foi vetor de entrada. Agora, o que é que estamos a fazer relativamente a isso? Primeiro é aquele quadro nacional de referência para a cibersegurança que eu referi, tem um capítulo específico sobre cibersegurança na cadeia de fornecimento. Portanto, há lá um conjunto de boas práticas a adotar pelas empresas. A segunda coisa, nós estamos a criar, aliás, a Sonai faz parte e a Jerónimo Martins também faz parte, de um grupo chamado Aliança para a Cibersegurança, um grupo de grandes empresas. E o topo das prioridades neste grupo para a formulação do plano de atividades do próximo ano está precisamente na securização da cadeia de fornecimento destas grandes empresas. E nós, Centro Nacional de Cibersegurança, só podemos apoiar uma iniciativa deste género. Porquê? Porque são milhares de pequenas e médias empresas que estão por detrás da cadeia de fornecimento do que são os 50 maiores empresas nacionais. São milhares e, portanto, digamos, uma exigência de um determinado nível de cibersegurança a estas pequenas e médias empresas vai elevar, com certeza, o nível de maturidade do país como um todo. Aqui tem um papel bastante importante a certificação, voltando ao início. E há uma iniciativa que, digamos, já está disponível, já temos um conjunto de empresas que obteram esse selo. O selo de maturidade digital é um instrumento que pode ser usado pelas empresas deste setor a exigir aos seus fornecedores. Ou seja, eu faço negócio se você tiver um nível de maturidade digital do tipo ouro, cibersegurança do tipo ouro, se não for fazer negócio com aquele seu concorrente. Portanto, a securização da cadeia de fornecimento é extremamente importante e temos os instrumentos hoje em dia para o fazer. Agora, temos é que colocar na cultura da organização este nível de exigência na cadeia de fornecimento. E é isso que temos que fazer através do quadro nacional de referência em cibersegurança. E esse trabalho, se calhar, continuaria consigo. Nós digitalizámos muito nestes últimos 2 anos, mas este trabalho deveria já ter sido antecipado ou estamos ainda a tempo, com este avolumar de ataques, de corrigir a nossa rota e de nos prepararmos digitalmente para esta nova realidade de mais ataques, que nos ferem absolutamente mais e com cada vez empresas com menor dimensão ou pequena e média dimensão, preparem-se também para esta realidade de ataques? Eu acho que o Pedro tocou isso na sua primeira intervenção, quando falou da consciência do C-Level. Vamos ser claros, a cibersegurança entrou
no mapa do C-Level há 2 anos, 3 no máximo, quando o World Economic Forum começou a colocar dentro do top 5 dos riscos mundiais para o negócio, de uma forma geral, a cibersegurança. Portanto, não tem mais do que 2 ou 3 anos. Obviamente estamos a correr atrás do problema, estamos a corrigir o problema, não é? Mas também temos que pensar que os processos são dinâmicos, e por isso é que eu referi há pouco que novos processos de transição digital, novos produtos assentes no digital, têm que ter a cibersegurança by design e à cabeça. Portanto, é um misto, não é? Acho que hoje temos a oportunidade para o fazer à cabeça. Efetivamente não o fizemos no passado, mas para o fazer era preciso este nível de consciência que temos hoje. Perfeito. Pedro, não sei se quer completar aqui só, antes de passarmos para o último tema. Não, só um comentário é que, infelizmente, o World Economic Forum retirou dos top 5 o risco de cibersegurança já nas 2 últimas edições. Agora, se forem consultar, são todos de natureza ambiental, o que é estranhamente, não é? Eu não estou nada de acordo que ele tenha deixado de ser, estar nos top 5, antes pelo contrário. Portanto, nós temos visto que, do ponto de vista de impacto, este risco tem grande efeito e, por outro lado, em termos de probabilidade, ele tem vindo a ganhar também maior dimensão. Portanto, neste momento, a mensagem que tenho de passar é que, se não está nos top 5, deveria estar nos top 5, não é? Mas isto é por ciclos e por modas, o próprio World Economic Forum funciona dessa forma e estou em crer que mais cedo ou mais tarde ele volta a estar nos top 5. Mas era só um pequeno pormenor. Perfeito. Mas nos nossos relatórios está no top 5. Aqui só aproveitar, há outro tema paralelo a este que também temos de abordar, cada vez temos mais aplicações, cada vez somos mais dependentes enquanto consumidores de aplicações. Obviamente os nossos dados circulam muito mais do que antigamente, mas vemos também ao mesmo tempo crescerem exemplos como a Continent Labs, lojas onde nós simplesmente com uma autenticação do telemóvel podemos entrar, fazer as nossas compras e sair, mas também aí há dados partilhados. Nós estamos também preparados para esta nova dinâmica de partilha de dados enquanto consumidores, enquanto sociedade, para esta nova dinâmica de partilha de dados e podemos transmitir essa informação ao consumidor que está seguro, que os seus dados estão seguros? Se calhar posso começar eu. E aqui um bocadinho com o meu chapeuzinho mais legal e jurista, que não sou. Eu acho que a abordagem que a União Europeia está a ter estes assuntos é a abordagem ideal. Se olharmos para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, um tratamento de dados com um elevado risco deve ser precedido sempre de uma avaliação de impacto, não é? E o foco deve ser nesta avaliação de impacto. Eu acho que é a forma correta de fazermos. Estamos a falar de proteção de dados, a estratégia usada, por exemplo, para a introdução de mecanismos de inteligência artificial, com a proposta do Regulamento de Inteligência Artificial, é exatamente a mesma, a proibição de um conjunto de utilizações, que acho que todos concordamos, não queremos a inteligência artificial a ser usada em processos de vigilância massiva da população, mas num conjunto de outras aplicações em que possam estar em causa valores que estão consagrados na Carta dos Direitos Humanos, é obrigatório fazer esta análise de impacto. E esta deve ser a tónica. Portanto, já agora, para chegar um bocadinho mais aos engenheiros que estão na sala, o princípio é que a tecnologia não é neutra, não é? Portanto, quando introduzimos, aliás, o professor Venâncio da Universidade de Minho, semana passada, numa conferência que estivemos juntos, disse: a tecnologia é neutra quando está no laboratório, quando a deixamos à solta, obviamente ela tem impactos, não é? Achei piada. O que nós temos que precaver é os impactos negativos que esse soltar da tecnologia na sociedade traz e mitigá-los. Dessa forma, retirando apenas os impactos positivos e os benefícios que ela obviamente traz. E isto é extremamente importante, porque é deixar aquele velho discurso dos bons e dos maus usos, que de facto não leva a lado nenhum. Não é? É óbvio que uma tecnologia tem bons e maus usos, é uma verdade lá para Alice. Mas isso não interessa discutir, porque é óbvio. O que interessa discutir é como é que eu tiro o proveito da disponibilização de uma tecnologia, minimizando os impactos negativos que ela possa ter na sociedade. E isso é através de avaliações de impacto à cabeça. Portanto, é essa a estratégia e eu acho que estamos no bom caminho aí. Pedro, convidava a fazer também uma intervenção, mas temos agora muito pouco tempo. Pedir-lhe só
Alguma síntese na sua resposta? É só em complemento com o que o Lino disse, e efetivamente, para além da avaliação de impacto, há um outro conceito que nasceu com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o Privacy by Design. Portanto, é pensar em privacidade e em proteção de dados desde o momento em que nós começamos a pensar no determinado desenvolvimento de produto. E, portanto, assegurando que esse princípio está implementado, é um fator decisivo para que depois não tenhamos de vir corrigir com custos muito mais elevados e garantimos logo desde esse momento que a proteção, também na proteção de dados, é importante. E isso é fator de decisão. Muitas das vezes achamos que há determinados tratamentos que têm muito risco para o cliente, e se nós conseguirmos retirar esse risco logo à cabeça, obviamente as soluções são muito mais otimizadas, transmitimos mais confiança para os clientes e no final do dia ganham clientes, ganham as organizações e ganha a civilização porque conseguimos evoluir. Perfeito, Pedro. Perfeito, Lino. Agradeço aos dois a participação. Vamos só ver se existem perguntas do público para os nossos dois oradores. Por favor, se alguém tiver perguntas, é só levantar a mão para fazermos chegar o microfone. Não havendo então questões, convido-vos, por favor, Lino e Pedro. Obrigado pela vossa participação ao abandonarem o palco. Depois do Lino nos deixar assustados, era impossível haver questões, não é? Obrigada aos dois. Vamos continuar, sim. Exatamente. E agora vamos continuar com uma apresentação sobre outro tema. Portanto, vamos deixar agora aqui este tema mais assustador e vamos passar para inovar no retalho e conseguir o melhor de cada meio. Vamos começar precisamente com o poder do pagamento. Não é assim, Sebastião Lancastre, CEO da EasyPay, que nos vai falar sobre pagamentos e o poder dos pagamentos atualmente. Vamos deixá-lo então com o comando para fazer a sua apresentação e voltamos. Deve ser verde para a frente, encarnado para trás. O que é que o encarnado é para trás? É porque eu sou do Sporting, verde para a frente. Bom dia a todos, obrigado. Vamos falar hoje sobre pagamentos e o poder que os pagamentos têm. Enfim, não nos podemos esquecer, obviamente, da segurança. Eu também vou tocar. É interessante ver como, logo nas duas primeiras apresentações, há aqui assuntos que se vão cruzar. Mas gostaria, então, de começar por vos dar as boas-vindas. É uma honra estar aqui. E a minha apresentação vai falar sobre o poder do pagamento. E um primeiro overview. O que é que se está a passar no mercado? Há duas coisas que nós já sentimos enquanto consumidores, no dia-a-dia. A primeira é quando chegamos ao momento de pagar, há coisas novas. Há o Apple Pay, o Google Pay, há o MBWay com o QR Code. Nós sentimos isso. Esta tendência de transformação, nós estamos a senti-la já enquanto consumidores. Também temos que ter consciência de que aquilo que aconteceu na pandemia, de repente nós termos uma certa cólera a pôr o cartão no TPA ou no POS, dependendo de como a gente o chama, pôr o PIN, nós só podemos passar a tecnologia de pôr o cartão e ser lido o chip card para o contactless, porque estávamos preparados para isso. E eu lembro-me que no fórum de pagamentos discutíamos muito como é que nós vamos convencer os consumidores a mudarem o comportamento. Isto antes da pandemia. E era dificílimo nós pensarmos como é que a gente vai mudar o comportamento. É dificílimo. Basta só nós olharmos para nós e vermos que raramente mudamos o nosso comportamento. Mas quando somos obrigados, a adesão é gigantesca. Bom, e portanto, aquilo que vos vou falar hoje aqui um bocadinho é anteciparmos o que é que está a chegar em termos de meios de pagamento para vocês poderem preparar, obviamente com a ajuda de empresas como a EasyPay. E vou-vos falar aqui de 6 tendências, não é? Que no fundo tem aqui por trás 4 movimentos. O consumidor está sempre em primeiro lugar. A tecnologia também. Os reguladores que nos dizem aquilo que nós podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. E, portanto, das tendências, vou falar sobre a inclusão, moedas digitais, wallets digitais. Vamos lá andar aqui um bocadinho para a frente e ver o que é que a gente vai falar hoje. Inclusão e confiança. Bom, eu iniciei uma jornada há 2 meses de largar a minha carteira, largar os meus cartões. Não tenho. Hoje uso relógio, está aqui, e uso o meu telemóvel. Não tenho mais nada, nem cartões de visita.
Portanto, se quiserem o meu cartão de visita, está aqui o meu QR Code, podem ler. E, portanto, obviamente, foi com algum medo, não é? Portanto, eu tinha que largar tudo. Tinha que largar o cartão de cidadão, eu tinha que largar a carta de condução, a carta de patrão de costa, enfim, tinha que largar essas coisas todas que nos enchem a carteira para iniciar uma nova atividade, uma nova etapa, que era não vou usar mais nada senão o telemóvel e o relógio. E o que é extraordinário é que é possível. É possível, já vivo há 2 meses e 1 semana, sem mais nada. Só o telemóvel e o relógio. Mas isto só é possível porque vocês fizeram o vosso trabalho de nos permitir que nós, enquanto consumidores, quando chegamos ao ponto de venda, podemos pagar, claro, o poder, não é? Com estas ferramentas extraordinárias. E é espetacular, de facto, quando estamos ali na caixa do Continente, ou do Pingo Doce, ou do Lidl, ou do que seja, carregar 2 vezes, fazer assim, pip, para os homens isto é espetacular. Porque eu não tenho que ir buscar aqui à carteira, não tenho que fazer nada destas coisas que depois nos atrapalham imenso. O que é que eu vou fazer ao recibo? Eu só pergunto porquê é que eu ainda tenho que receber aquele recibo? Porquê é que não me mandam logo o recibo? Ou seja, se eu passo no Pingo Doce com o Poupa Mais, passo no Lidl com o Lidl Plus, passo no Continente com o cartão do Continente, porquê é que eu ainda tenho que receber aquele papel? Bom, e nós vemos que há transformações também do ponto de vista legislativo e eu já vos vou passar aqui um bocadinho à frente. Mas, portanto, a nossa vida está, hoje em dia, toda concentrada aqui em dinheiro móvel, em wallets digitais. Wallets digitais, quando falo em wallets digitais, estou a falar da Apple Pay, do Google Pay e, enfim, também podemos considerar aqui o MBWay como uma wallet digital. Mas estas plataformas garantem-nos alcance e trabalhamos todos os dias para isso, baixo custo. Moedas digitais. Enfim, eu sou um early adopter do Bitcoin, dos Litecoins, enfim, há muitos anos que ando aqui neste mundo, que é um mundo fascinante. E fascinou-me pela tecnologia em si, pelo blockchain. O que é o blockchain? É uma tecnologia extraordinária. Bom, finalmente os bancos centrais começaram a olhar para esta tecnologia e ver de que forma é que ela também poderia ter impacto em nós, enquanto consumidores, e nas empresas. E, portanto, há 60% dos bancos centrais que já estão a olhar para isto e 14% que já têm testes. O Banco Central Europeu tem um projeto que é o Euro Digital e que, se tudo correr bem, verá a luz do dia em 2025. E, portanto, estas coisas vão nos impactar. Nós só temos é que estar atentos e ver de que forma é que as podemos antecipar. E depois há aqui uma outra tendência também, que são criptomoedas fiat. Fiat, quando a gente fala em fiat, não é o carro, é a moeda propriamente dita. É o euro, o dólar, a libra, o iene, seja o que for. Quando a gente fala em moedas fiat, são estas moedas. Depois as outras são as criptomoedas. Mas então eu posso misturar as duas coisas? Eu posso, se calhar, ter todo o meu dinheiro em criptoativos, mas que o banco não pode agarrar nele e ir emprestar, que é aquilo que os bancos hoje em dia fazem. E, portanto, antigamente nós tínhamos o dinheiro debaixo do colchão, se calhar, num futuro próximo, eu vou ter o dinheiro dentro de um cofre, mas o dinheiro está lá, é meu, e eu sei quanto é que é, e posso lá ir todos os dias contar. E é uma experiência muito interessante. Wallets digitais. Enfim, o uso do telemóvel, nós sabemos que em 2025, portanto, não falta muito, 80% da população mundial terá um telemóvel smartphone. Portanto, nós estamos a falar de uma penetração gigantesca. Tudo aquilo que nós temos que fazer tem que ser mobile first. A experiência primeira que nós temos que dar ao consumidor é como é que isto vai funcionar dentro do telemóvel. Como é que se vai adaptar às várias versões dos telemóveis que nós temos. Mas também há aqui outra tendência que tem a ver com os QR Codes. No MBWay deu uma ajuda enorme para as pessoas perceberem o que era um QR Code. Já agora, há aqui alguém na sala que saiba o que é quer dizer QR? Ninguém? Quick Response. É o que quer dizer QR. Mas isto, no fundo, para dizer que o QR Code também vai ter aqui uma peça muito importante na parte de consumo que nos pode ajudar, no momento de pagamento, a acelerar o pagamento. E outra tendência que vai aparecer são
wallets digitais em business to business. Portanto, nós vamos ver a aparecer wallets digitais e o Open Banking. O que é isto do Open Banking? Bom, a Comunidade Europeia, há uns anos atrás, definiu os estándares de como é que o consumidor e os bancos se iriam ligar entre si. E definiu estes estándares do Open Banking. Todos nós fomos impactados com o Strong Customer Authentication. Pronto, a autenticação com 2 fatores. Quando eu vou ao banco e peço um extrato, o banco manda-me um código e diz, ponha lá o código para eu lhe dar o extrato. Portanto, isso é Strong Customer Authentication a funcionar. Mas havia lá mais coisas, que eu acho que nesta segunda versão da PSD, que é Payment Service Directive, não funcionou muito bem. Quantos de vocês é que já usaram a iniciação de pagamentos? De certeza que não vou ver nenhuma mão levantada. Quantos de vocês já usaram a agregação da informação financeira? Também ninguém. Foi um flop. E foi um flop porquê? Porque a forma como nós podíamos usar aquilo era horrorosa. Eu usei uma aplicação para poder ir buscar os dados das minhas contas bancárias. Tenho conta no Banco A, no Banco C, no Revolut, etc. E esta PSD2 diz-nos que eu posso ir buscar essa informação toda de forma automática às contas e ter numa única app toda a minha informação. Lindo, não é? Não funcionou. Porquê? Porque eu de 90 em 90 dias tinha que ir autorizar outra vez a cada um dos bancos esta credenciação. E o processo de autorização era horroroso. Pronto. Mas, apesar disto ser a realidade onde nós estamos hoje, aquilo que nós sabemos é que as transferências, a iniciação de pagamentos, portanto, eu poder pagar numa loja com uma conta bancária, ela vai chegar ao retalho também. Eu poder agregar a informação financeira de todas as minhas contas, ela também vai chegar aqui, às nossas wallets. Mas há aqui, de facto, uma grande mudança de paradigma. Eu acho que vocês já perceberam qual é. É que o dinheiro e o plástico vão acabar. Mesmo. Foi como eu comecei a minha apresentação, dizendo aqui a minha experiência, que eu já não uso, mas eu acredito sinceramente que ele vai desaparecer. E eu agora gostava, ao menos, que alguém levantasse o braço. Quantos de vocês passaram um cheque este ano? Espetáculo. Veem como o cheque vai acabar? Hein? Pronto. Portanto, nós não temos dúvidas nenhumas do que é que vai acontecer. Isto é uma tendência. É evidente que, do ponto de vista social, nós não nos podemos esquecer que temos que incluir pessoas que não queiram ter este comportamento. Se calhar os nossos avós ou bisavós, que hoje em dia vivem até aos 100 anos, será que eles vão usar um smartphone? Provavelmente não. Será que eles têm que ter dinheiro? Será que nós temos que aceitar dinheiro? Provavelmente sim. Mas em termos de volume, provavelmente, nós vamos ter a maioria dos nossos consumidores a usar um telemóvel. Pagamentos globais. Este é um desafio que nós ainda temos hoje, enquanto indústria. Eu não consigo, à data de hoje, terceira década do século XXI, mandar 100 euros em 10 minutos para o Japão. Pura e simplesmente é impossível. Não existe ninguém que me ofereça este serviço, a não ser com bitcoins. Mas muitos de vocês não consideram isso dinheiro, ainda. E, portanto, vamos dizer que não é uma forma de eu poder fazer uma transferência. Mas as coisas estão a evoluir. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que, no final do mês de outubro, a Comunidade Europeia veio obrigar os bancos a fazerem o preço das transferências instantâneas igual ao preço das transferências normais. Bom, é um avanço. Não é? Isto não vai já, não telefonem para os bancos a perguntar se isto está em prática, porque não está. É só daqui a um ano. Mas pelo menos nós já sabemos que daqui provavelmente a um ano eu vou começar a fazer transferências instantâneas ao preço de uma transferência normal. E de certeza que eu não usava transferências instantâneas pelo preço. O preço tem sempre aqui uma componente muito forte quando nós estamos a usar aqui os meios de pagamento. Mas o que nós sabemos é que provavelmente num par de anos vão aparecer soluções que nos permitem fazer transferências para qualquer parte do mundo e a um custo muito atrativo.
Crime financeiro. Bom, eu não quero tirar aqui o palco ao Pedro e ao Lino, que falaram muito, mas eu não posso deixar de partilhar aqui algumas coisas que acontecem já hoje. E não estou a falar de ataques a empresas, estou a falar de ataques a particulares. A nós, enquanto cidadãos. Cada vez vejo e ouço com mais frequência amigos dizerem que a minha conta de e-mail foi hackada. Okay? E como é que eles sabem isso? Houve um amigo que me pediu, manda-me dinheiro, faz-me lá a transferência, e o vírus, ou o hacker que estava por trás, disse, aqui vai, põe neste IBAN. Portanto, responde automaticamente a um pedido de dinheiro com um IBAN que não é o meu IBAN, obviamente. Portanto, estas coisas acontecem. Isto significa, voltando ao tema da segurança, que nós, enquanto particulares, devemos procurar sistemas que tenham two-factor authentication. Ou seja, a minha conta de e-mail, se calhar o melhor é eu rever como é que eu posso lá aceder e se calhar o melhor é rever e ir lá pôr os 2 fatores de segurança para que ninguém consiga aceder, por exemplo, à conta de e-mail sem ser, enfim, na presença do telemóvel. E, portanto, esta questão da privacidade dos dados, será que eu preciso de guardar o nome do cliente em claro na minha base de dados? Deve estar encriptado? Ou eu posso truncá-lo? Truncá-lo é pôr o nome com asteriscos. Será que eu preciso de ter o número do telemóvel do cliente em claro na minha base de dados? Ou também posso truncar? É este tipo de questões que nós devemos levantar e que devemos procurar saber qual é que é a melhor resposta. Muito bem. Ao pagamento no retalho, para vocês, em concreto. Novos meios de pagamento. Buy Now, Pay Later. Quem é que aqui sabe o que é o Buy Now, Pay Later? Rui, obrigado. Bom, isto é a reinvenção do velhinho cartão de crédito. Quando eu fiz 18 anos, enfim, eu acho que não disse isto no princípio, trabalhei na Unicre. Enfim, trabalhei com o meu pai, que também trabalhava na Unicre, era diretor-geral, e eu pedi-lhe um cartão de crédito com 18 anos. Ele riu-se, enfim, confiava em mim e lá me deu o cartão. Mas, enfim, sempre paguei 100% no final do mês. Chegava ao final do mês, pagava 100%. Mas o cartão de crédito, o que é que me permite? Obviamente, crédito. O que é que o Buy Now, Pay Later me traz? Crédito em qualquer meio de pagamento. Seja, bom, cartões pré-pagos, de débito e dos de crédito. Basicamente, isto em brasileiro é o parcelado. Certo? O Banco de Portugal acho que não nos deixa dizer esta palavra. A gente não pode dizer o parcelado, mas é o que eu acho que é. Isto é o parcelamento do pagamento. Portanto, eu estou numa loja e vou pagar uns sapatos. Isto é dirigido às senhoras. Vou pagar uns sapatos de 90 € em 3 prestações. Pago 30 agora, 30 daqui a um mês e 30 daqui a 2 meses. E o que é extraordinário é que estas operações de crédito estão a chegar de forma massiva a 2 segmentos. À população mais jovem e às senhoras. É isso que nós vemos aqui em termos de adoção. Quem é que está aqui no Buy Now, Pay Later? E, portanto, aquilo que nós vamos ver nos próximos anos é o Buy Now, Pay Later a chegar ao retalho. As criptomoedas, as moedas digitais, pagamentos instantâneos, um request to pay, que é eu em vez de, enfim, pagar, não é? No final da minha compra, é a loja que, com as minhas credenciais, me faz um pedido de pagamento e que eu autorizo no meu telemóvel. Isto é um request to pay. E as wallets digitais. Tudo isto vai chegar ao retalho de forma contínua. Muito bem, vamos falar aqui então no poder propriamente dito. Bom, o consumidor é que tem o poder. Isso nós já sabemos, não é? Portanto, ele quer uma melhor experiência de pagamento, ele quer que na finalização da compra aquilo seja fácil. Reparem que eu, com o meu relógio, eu ativo o cartão e posso escolher vários cartões com 2 toques. 2 toques, pumba. Não quero este, quero aquele, pumba. Só isto. Eu não tive que introduzir o PIN. Eu não tive que fazer mais nada. Porque eu fiz previamente essa autenticação. E há aqui mais uma coisa importante por trás disto. É que eu não deixo os meus dados de cartão, que estão associados a isto, no comerciante. Não fiquem em lado nenhum. Porque cada vez que eu faço uma compra, é gerado um novo número de cartão. Portanto, o cartão é só usado para aquela compra, o que também, enquanto consumidor, me protege muito. Porque se acontecer alguma coisa, e nós sabemos que vai acontecer, se
por azar, o cartão ficou lá em claro, eles não vão conseguir fazer nada com aquilo. Bom, e do ponto de vista de check-out, ou seja, quando eu chego ao momento de pagar, o que é que nós procuramos aqui? Procuramos pagamentos sem fricção, procuramos uma oferta variada de meios de pagamento e procuramos alguma inovação nas soluções. Vamos ver aqui, do ponto de vista da informação, e tendo consciência de que nós temos que saber guardar a informação, nós podemos estar aqui em 3 fases. Uma primeira fase em que eu só sei o valor, em que eu só sei, enfim, a data em que ela foi e um mero descritivo. Esta é a fase base. Provavelmente a maioria de vocês está aqui. Temos uma segunda fase que é, bom, mas além disso eu quero associar aqui o nome, o e-mail, o telemóvel, eu quero saber que é este consumidor, eu quero saber que é ele que repete a compra. E chegamos a uma terceira fase, em que eu vou-lhe dar as preferências dele. Vocês imaginem que num check-out, isto é mais fácil de fazer online do que no ponto de venda, mas também é possível fazer no ponto de venda, que o check-out se adapta às minhas preferências. Se eu pago sempre com o relógio, por que é que me oferecem o MBWay? Eu não quero pagar com o MBWay. E este tipo de preferências vai também começar a chegar aqui ao retalho. Nós podermos, em tempo real, mudar a oferta dos meios de pagamento quando conhecemos as preferências do consumidor. Depois há novas soluções de pagamento. Podemos falar de subscrições, podemos falar de marketplaces e de multi-merchants. Eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre cada um deles e queria só mostrar aqui como a EasyPay funciona do ponto de vista de checkout. Quando um cliente nosso chega a um checkout e se usar a nossa plataforma de checkout, nós oferecemos-lhe, à data temos estes meios de pagamento. Visa, vocês já conhecem, Mastercard, o MBWay, transferência bancária com IBAN digital. Pois eu posso escolher fazer uma transferência bancária para um IBAN que só é usado uma vez. Okay? Ou então para um IBAN que é só para aquele cliente e é usado às vezes que quiser para aquele cliente. E sempre que eu receber um pagamento daquele cliente, eu sei que para aquele IBAN, eu sei que pertence àquele cliente. Ou o Universo Flex, o dito Buy Now Pay Later, aquilo que me permite pagar em 3 prestações, em 6 prestações. Ou fazer um financiamento com o Santander Consumer Finance. Certo? Estou a comprar uma bicicleta, quero comprar em 18 prestações, eu posso fazê-lo online e ter o financiamento imediatamente ali decidido. Ou ativar um débito direto, ou ter o Apple Pay ou o Google Pay. Na prática, como é que a EasyPay está a inovar? E para conseguir terminar aqui a minha apresentação. Do ponto de vista de checkout, nós desenvolvemos um checkout que reduz a fricção, no sentido em que ele está otimizado para o telemóvel, é completamente customizável transação a transação, portanto, os meios de pagamento que vão aparecer podem ser diferentes da transação. O que é que interessa a um espanhol eu mostrar-lhe o multibanco e o MBWay? Ele não vai conseguir fazer nada, aquilo só está ali a poluir o momento do pagamento. Permitir fazer pagamentos pontuais, pagamentos frequentes ou ativar uma subscrição. E, obviamente, focados na rapidez. Portanto, aquilo que nós queremos é que a transação se processe o mais depressa possível. Mas que se por alguma razão o pagamento falhar, eu tentei pagar com cartão e não consegui, eu posso ir buscar outro meio de pagamento sem ter que voltar ao carrinho de compras. Subscrições. Esta é talvez das maiores tendências para o próximo ano, que é como é que eu posso transformar um negócio em que eu vendo sempre a mesma coisa num serviço de subscrição. Dou-vos o exemplo aqui dos pets. Isto está a ser, enfim, muito copiado, não só em Portugal, mas também na Europa, em que eu, em vez de comprar apenas a comida, eu tenho um serviço que me entrega a comida, tem consultas de veterinário, tem medicamentos em casa e tem consultas online. E eu pago um X por mês, recebo a comida no princípio do mês em casa e, portanto, isto é a transformação de um negócio que vendia apenas comida num serviço de subscrição. E, portanto, nos serviços de subscrição, estas são as características principais. Nós termos a data e o início do fim, quando é que vai começar, quando é que vai acabar. O número de cobranças, olha, eu só quero cobrar 4 vezes. Ou a periodicidade, é semanal, é quinzenal, é mensal, é anual, é o que for. O valor, vou cobrar alguma coisa quando a subscrição se vai iniciar.
A subscrição inicia-se no dia 7, mas eu à cabeça quero cobrar qualquer coisa para lhe mandar, enfim, um extra. E depois, no fim disto tudo, quando falha a cobrança da subscrição, aparece um novo sistema que se chama EasyPay Now, que basicamente o que faz é ir atrás do subscritor e dizer-lhe falhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você não quer pagar de outra maneira? E, portanto, tentar recuperar aqui a subscrição. Marketplaces. Também é uma grande tendência a nível mundial. Basicamente é quando vários comerciantes se juntam numa única loja para vender os seus produtos. E, portanto, isto é a lógica do centro comercial online. Mas quem manda é o marketplace. E, portanto, o que é que vai acontecer? Eu vou comprar uma bicicleta, uma t-shirt e garrafas de água numa única compra para 3 comerciantes diferentes e faço apenas um pagamento. O que é que uma empresa como a EasyPay tem que fazer? O split disto. Temos que separar o pagamento, nós sabemos a quem é que pertencem os fundos e, portanto, vamos imediatamente depositar os fundos em cada uma das contas. Neste caso, destes 3 comerciantes. Vamos também tirar uma parte do dinheiro, a margem para o comerciante, e vamos, obviamente, também cobrar o nosso FII. Tudo isto é feito em tempo real. Portanto, nós temos uma plataforma que permite todas estas características que eu estava aqui a falar e ainda uma outra que é muito importante, que é reter os fundos na conta dos comerciantes enquanto não há uma prova de que o bem foi entregue. Isto é uma feature que foi muito pedida pelos marketplaces e que nós desenvolvemos e que ajuda muito em ganhar a confiança, aquela confiança que é muito importante, que quando eu vou ali, eu tenho a certeza que ou me entregam aquilo que eu comprei ou I have my money back. Ok? Multi-merchant é uma versão diferente do marketplace que nós fizemos, por exemplo, para Abril, mas basicamente isto o que significa é que eu tenho uma app e sempre que eu vou abastecer, eu vou a um retalhista diferente. Se eu estiver em Lisboa ou se eu estiver em Cascais, como está ali no exemplo, eu vou a um retalhista diferente e o dinheiro tem que ir parar à conta desse retalhista. Mas é apenas uma app. Foi uma app desenvolvida por uma marca, por uma empresa neste caso, e que depois nós conhecemos as contas bancárias dos vários retalhistas e garantimos que o dinheiro vai lá parar. Bom, e para terminar, porque eu até já esgotei aqui um bocadinho o meu tempo, peço desculpa, deixar-vos aqui só com um desafio. Queria só perguntar de vocês, quando têm um problema de saúde e vão escolher um médico, quem é que de vocês escolhe o médico pelo preço? Ninguém. Eu fico intrigado quando chega o momento de escolher uma gateway de pagamentos, muitos de vós fazem a escolha pelo preço. Com tudo aquilo que nós sabemos que está por trás, certamente o preço poderá não ser o melhor critério de escolha. E, na minha opinião, muito singela, os critérios de escolha são a inovação, as funcionalidades e a capacidade, no fundo, para adaptar aquilo que vem aqui do novo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Sebastião. Inauguramos assim este slot do Inovar no Retalho Híbrido com esta sua intervenção de como potenciar o pagamento e trazer aqui vantagens também para os consumidores. E, para finalizarmos este espaço, perguntaria, aliás, à audiência se há questões para o Sebastião. Perdão, vamos só pedir que façam aqui chegar o microfone, por favor. Isto é mesmo estar com vontade de ir a um café, ir uma pergunta. Vamos embora. Já vi ainda por cima. A minha questão tem mais a ver com e como é que pensamos na nossa sociedade digital em termos dos países de terceiro mundo que não têm o mesmo acesso que na Europa? É uma excelente pergunta. Sabe porquê? Porque eles vão fazer o salto. Eles vão passar do não terem nada para a parte digital, para a parte das wallets digitais. Portanto, isso é aquilo que vai acontecer. Quando nós vemos o que é que são, enfim, o que é o maior continente que vai explodir em termos de comércio? África. Exatamente. O que é que eles têm? Muito pouco. Qual é a sorte deles?
é que não têm que andar com os legacies, percebe? Não têm nada. Portanto, vão começar logo bem e logo com as ferramentas digitais. E, portanto, obrigado por ter feito essa pergunta, porque, enfim, é pelo menos a minha visão daquilo que vai acontecer. Vamos só ver se há outras questões, então. Não vemos braços no ar. Querem todos ir tomar um café, não é? É isso. Muito Estamos bem, todos estou ansiosos. disponível. Obrigado. mais uma Obrigado, vez. Sebastião. Peço-lhe só... saímos depois os dois juntos. Ok. Só anunciar que vamos ter, então, um coffee break no piso superior. São 30 minutos. Voltamos por volta das 11 horas. Obrigado a todos. Até já.